certo, viu, João? Paz do Senhor, igreja. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria mais uma vez poder estar aqui com vocês para mais uma escola bíblica dominical. Vamos aguardar os irmãos entrarem, vamos aguardar os irmãos acordarem, que aí tem mais 5 minutinhos aí para começar a nossa EBD. Enquanto isso, a gente vai aguardando os irmãos aí entrar, tá bom? Vamos colocar o hino? Coloca um louvor aí. Vou colocar o hino aí para ir ouvindo até os irmãos entrarem. Vamos lá. Maravilha de Deus. Hoje nós vamos falar de uma lição muito boa, muito legal, muito útil para os nossos dias. Como sempre, né? A Escola Bíblica Dominical sempre trazendo lições atuais, sempre lições são muito atualizadas. Pai do Senhor, Vanessa, bom dia, Pai do Senhor. Só me fala se você está ouvindo o hino aí, Vanessa. Fala como é que está o áudio para mim. Tá chovendo. Vamos entrando aí, a escola bíblica já vai começar. Tá ouvindo bem, Vanessa? Eu tô ouvindo. Uma Aparecida? Uma Aparecida, paz do Senhor Jesus. Hã? Tudo bem com você? Saudades. Deixa eu mandar o link. Vou mandar o link aqui da nossa... Ah, então tá bom, Vanessa. Obrigada. Bom, dentro de instantes nós vamos iniciar a nossa escola, mas 2, 3 minutinhos nós estamos iniciando. Enquanto isso, seja edificado por essa canção que está sendo cantada. Eu estou mandando o link aí para os irmãos. Mandando o link aí no grupo da igreja. Já mandei já no grupo da igreja. A Lindamir, minha prima lá do Paraná. Ah, oi Lindamir, Pai do Senhor, tudo bem? Tatiana, Pai do Senhor. Como é que tá no Paraná aí? Deve estar frio. Deve estar muito frio, porque aqui tá frio. Oi Beth, Pai do Senhor. Vamos começar a nossa escola bíblica. Nós vamos dar continuidade aí no livro de Salmos. E falta aí aqui, falta 1 minutinho aí, vamos aguardando aí. Enquanto isso, André Luiz, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Enquanto isso, dá tempo aí de você tomar um cafezinho e correr pra cá. Vamos ver, o pessoal tá entrando.
Irmãos, entre na live e fique na live, viu? Que hoje o tema é muito importante. Nós vamos falar um pouco de enfermidades da alma também. Porque o tema, eu vou abaixar um pouquinho aqui. Porque o tema também é de Asaf, nós vamos ter um pouquinho aí, uma pinceladinha de enfermidades da alma. João Paulo, Pai do Senhor, Cibele. A Cibele tá no Paraná também, né, Cibele? Curitiba, né? Deve estar um frio também aí. Ela fez aniversário, não fez? Não sei. Você fez aniversário essa semana, Cibele? Fala aí pra nós, que a gente Olha lá, orar por falando, você. tá frio lá. Tá frio, né, Lindamir? Imagina, se aqui em Cascavel. Bauru tá frio. 2 graus, Meu Deus. que delícia! Bom para tomar um chocolate quente, comer uma sopa. Que delícia! Irmãos, fiquem na... Tá frio, né, Sibé? Ah, foi seu aniversário? É sim pro aniversário ou sim pro frio? Aniversário. Ah, muito frio! Que bênção! Vamos dar início, então, à nossa escola bíblica? Irmã Ilma. Paz do Senhor, irmã Ilma. Deus abençoe. Eu estava falando com o pastor que a parte boa, né? Vamos olhar a parte boa do isolamento social, vai? É que hoje, nesse frio, você pode assistir a escola bíblica na cama. Ah, que tudo! Irmãos, não acostumam com isso. É só hoje. Tira a casquinha hoje, viu? Viu? Então vocês aproveitem hoje que tá frio. Aproveita a escola bíblica, põe no sofá e senta no sofá, põe na televisão. O Bruno entrou. Oi, Bruno, Pai do Senhor, Bruno, você tá bom? Bruno, a Leia, as crianças. Hoje tem feijoada, ô Glória, Aonde que é isso aí? lá na Lindamir. Ah, se eu pudesse aí. Ô Glória, isso aí. Aproveitar o friozinho, né? Então vamos lá, irmãos, iniciar a nossa escola bíblica. Antes da gente iniciar, apesar que eu já vou iniciar e depois a gente faz a oração já com o motivo especial da oração da nossa revista. Tudo bem, pastor? Tudo bem. E a gente vai... Tem um hino da harpa sugerido aqui, que é o hino 3, 4 e 5 da harpa. Oi, Bia, Pai do Senhor, Ana, tudo bem? Você prefere vai pôr o hino? Prefere já começar? Vamos por um louvor, já damos no início, já no cabeçalho. O hino sugerido aqui é o hino 3 que a gente vai colocar, tá? Que é o Plena Paz. Então, que nós venhamos a ter plena paz neste domingo, amém? Eu vou colocar o hino para vocês aqui, vamos louvar juntos? Viverei entoando aleluias ao meu rei. Que bom, Bruno! Vamos louvar a Deus agora aí junto com o louvor. Pega a sua harpa, irmãos. Vamos louvar o hino 3. Eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Vamos louvar a Deus. Pai do Senhor, Tiago. Vocês estão ouvindo o hino? Mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. E os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Glória a Deus. Pegue sua harpa, irmãos. Aproveite a oportunidade para louvar o hino da harpa. Que a gente, né, em casa acaba louvando outros louvores e não louva o da harpa. Hino 3. Tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é o meu Senhor.
os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra, ser a mesma crente. Entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Pai, Senhor Cristóvão, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Amém, irmãos? Vamos dar início agora à nossa aula, aproveitar aí os irmãos que já estão aí presentes. Hoje nós vamos falar do Salmo 73, tá? A ênfase maior é no Salmo 73 e 77, tá? Nós vamos falar sobre esses dois salmos, tá? E o pastor vai dar aqui aquela introdução. Alexandre, paz do Senhor, ele vai dar aquela introdução, aí a gente vai começar a aula, tá bom? Ok, irmãos, a paz do Senhor a todos, como a pastora já disse, hoje a lição de número 8, que traz por título Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Nós vamos aprender isso, de onde surge e por que surgem, e como resolver. Então fique com a gente aí, a pastora já disse, já está nessa live, fique até o final, é 1 hora só de live, eu tenho certeza que será 1 hora de muita edificação para a sua vida. O nosso texto áureo para essa manhã nos diz assim: mas para mim, bom é me aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Salmo 73 e o verso de número 28. Nós temos a nossa verdade aplicada. Ela vem condensada da seguinte expressão: como filhos de Deus, podemos apresentar ao nosso Pai nossos temores, nossas angústias e incertezas. Como os filhos de Deus, sim, podemos apresentar a Deus tudo isso. Nós temos 3 principais objetivos nesta manhã para serem atingidos. Volta aí, pula aí. O primeiro objetivo é apresentar o conflito existencial de Asaf. Grave muito bem isso. Nós vamos falar sobre isso. Segundo objetivo, ensinar como vencer o sentimento de inveja. Eita, é forte, hein? E terceiro e último, explicar a importância de clamarmos em meio à angústia. Eu quero ler com vocês agora o nosso texto de referência, que está no livro de Salmo 73 e Salmo 77. Só me acompanha aí, me vendo e ouvindo a palavra do Senhor. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Lembrava-me Deus e me perturbei, queixava-me o meu espírito, desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, o abismo também se abalaram. Amém? Agora, nesse momento, nós vamos fazer a nossa oração. Nós temos aqui um motivo especial, mas também vamos orar por todos os irmãos. O que a irmã Fátima está falando aí? Pai do Senhor, a irmã Fátima está dando Pai do Senhor para todo mundo. Pai do Senhor, Deus abençoe, continue com a gente. Olha só o motivo aqui, irmãos. Ore para que nós vamos orar nesse momento para que Deus fortalece os cansados e cure as almas feridas. Com certeza nessa live existem pessoas cansadas, não só fisicamente falando, mas espiritualmente falando. E também pessoas que estão com enfermidade na alma. A minha oração
é para que Deus alcance. E tenha certeza que essa palavra é transcendental. Ela vai aonde você está. Amado Deus e eterno Pai, Deus. eu quero orar nesse momento para que haja um fortalecimento aos cansados e cure as almas feridas. O Senhor pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, nessa manhã de domingo, hoje dia 24 de maio, alcance essas pessoas, fortalece essa alma, fortalece esse espírito e cure. Porque o Senhor é remédio para todos os momentos. No nome do Senhor Jesus, nós os abençoamos agora com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, irmãos? Fique com a gente. Vai começar a Escola Bíblica Dominical. Vamos lá então, povo de Deus. Então vamos. Hoje nós vamos falar então lição 8. Hoje é dia 24 de maio, tô certa? Hoje é 24 de maio. E nós vamos falar sobre o Salmo 73 e 77. E nós vamos falar sobre Asaf. Quem já ouviu falar de Asaf? Ele não é muito falado na Bíblia, né? Não é uma... A gente não fala todo dia de Asaf como fala de Davi, como fala de Paulo, como fala de Pedro. A gente quase não fala de Asaf. Então é uma oportunidade boa para você aprender um pouco mais da Bíblia, né? Porque a escola bíblica é muito legal, porque a gente vai aprendendo coisas que no dia a dia geralmente a gente não vê, não fala, não é muito pregado, né? Que algumas pregações a gente ouve sempre, né? Alguns personagens bíblicos a gente ouve sempre. Asaf não. Então hoje nós vamos falar de Asaf e quem foi ele, né? Quem foi Asaf? E por que ele escreveu esses salmos? Então, Asaf, na verdade, ele escreveu 12 salmos. Ele escreveu o Salmo 50 e ele escreveu do Salmo 73 ao 83. Então, do 73 ao 83 são 11, mais o Salmo 50 são 12. Então, ele escreveu 12 salmos. Às vezes você não sabia disso. Eu na hora até não me tocava que ele tinha escrito todos esses. Eu sabia que tinha escrito, mas não, a gente às vezes não se atenta. A gente acha que todos os salmos foram de Davi. Foram de Davi. Não foi, né? A gente já falou sobre isso no início. Existe mais de 50 salmos anônimos. Inclusive alguns famosos, como o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte. Então, Asaf escreveu 12 salmos. 10, 12. Aí, 12? Não, 10, 12. Asaf escreveu 12 salmos. Então, do 73 ao 83 e mais o Salmo 50. Tá bom? Então, ele escreveu 12 salmos para vocês saberem então, que é de autoria de Asaf, ok? Então, vamos lá. Aqui um pouquinho da parte histórica, os salmos que o Asaf escreveu foram compostos nos territórios ao norte de Israel durante os tempos bíblicos do ano de 722 a.C. É só uma parte histórica aí para vocês saberem. Então, quem foi Asaf? Asaf foi importante, sabia? Que Asaf foi muito importante, até porque se ele escreveu salmos, ele passou por um processo, e todo mundo que passa por um processo é porque tem intimidade com Deus. Ninguém passa por um processo se não tem intimidade com Deus. Tá aí, você pegou essa já? Você tá passando prova, você tá passando luta, você tá no estreito, é porque você tem intimidade com Deus. Deus tá provando a tua fé. Ô glória! Entendeu? Nem comecei e Deus já tá falando com você e comigo. Vamos lá. Então Asaf, ele foi o quê? Ele foi descendente da tribo de Levi. Ele era levita. Só que ele não era um simples levita. Ele tinha cargo, ele era tipo líder dos levitas. Sabe, líder do louvor? Ele era líder dos levitas. E ele que organizava os levitas. Ele tinha lá o departamento dele. Então ele era líder do departamento de levitas, da época do rei Davi. Tá? Então, quando trouxeram a arca da casa de Obed-Edom, quem estava organizando os louvores era Asaf. Era o grupo de Asaf. Tá? Então, Asaf ele tinha um cargo importante dentro do grupo de louvor, dentro dos levitas. Amém? Então, ele era levita, ele era líder dos levitas. Tá? Ele foi constituído líder dos levitas por Davi. Ok? Então ele tinha essa função. E ele, então, tem um pouco de... A Bia está perguntando que tem uma dúvida. Pode falar, Bia. Todos os salmos são canções? A primeira aula
né, foi falada sobre isso. Até foi o Tiago que deu essa primeira aula, né? É o louvor de Israel. É o louvor de... foi Sim, todos os salmos são. Todos os salmos são. E tem como é que fala, amor? Que vocês falaram na primeira aula? Tem quando é um tipo de música, outro tipo de louvor, são músicas diferenciadas que o Tiago explicou. O Tiago vai poder explicar melhor, porque aí vem de louvores diferenciados. Tiago, me ajuda aí. Sara, Pai do Senhor. Então, Bia, todos são canções, tá? São os louvores de Israel. Todos, ok? Aí o Tiago pode explicar um pouco melhor pra gente, porque aí entra essa parte de músico. São instrumentos, são formas, enfim, que aí o Tiago ajuda melhor, que até ele deu essa primeira aula, que a gente até pediu para ele dar, porque era muito específico de louvor, aí ele entendia melhor. Tá bom, Tiago? Depois você me ajuda aí. Então vamos lá? Então Asaf, ele foi líder dos levitas, constituído por Davi, então enfim, ele era importante, ok? E ele tinha funções, né? Ele era também, ele tinha sua intimidade com Deus, até porque, irmãos, não era qualquer um. Para vocês entenderem, vocês aí do louvor, que ser líder de louvor, ser levita, não é simplesmente assim, eu vou lá cantar. Não, ninguém canta. Quem canta é cantor sertanejo. A gente louva a Deus, né? Então nós somos levitas, da tribo de Levi, somos levitas. Então, eu não tenho voz para cantar, mas não precisa ter voz para cantar, porque a gente pode, para louvar a Deus, a gente louva com a alma, não é isso? A gente louva com o coração, a gente louva com muito mais do que a voz, né? O Tiago sempre fala isso, né, pra gente. Se for para louvar para Deus, não importa, né? Então, não é assim simplesmente ser cantor, não, é importante, é muito íntimo de Deus ser consagrado um levita, né? Então você tem que ter uma vida diária com Deus, e era o que Asaf tinha. Então ele tinha que fazer sacrifícios a Deus, né? Ele tinha as suas funções, né? Como homem de Deus, como profeta de Deus, né? Irmãos, vocês vão ver a gente levantando aqui às vezes, que a gente tem a Chloe, né? Então a gente está dando aula e a Chloe está aqui sozinha, pela casa. Então às vezes vocês vão ver a gente levantando, vocês vão ver tipo assim, um hambúrguer na mesa, tudo bem? Só retificando aqui, falando da importância dos levitas, eu entendo que no Antigo Testamento era tão importante os levitas que o próprio ministério dava uma oferta para eles. Eles recebiam da parte dos dízimos de oferta, uma parte ia para os levitas, para que eles não pudessem trabalhar e dedicar-se a vida a Deus. Então veja a importância aí dos levitas. Exatamente. Aí hoje as pessoas querem pegar um instrumento e simplesmente dedicar. A gente já falou isso também, já sobre outros salmos aí que a gente falou, de utilizar instrumentos consagrados para outros fins, não... Tá? Instrumentos consagrados, você é consagrado. Então o levita às vezes não dá determinada importância no seu ministério, né? Porque todo mundo canta. Não. Então você tem o seu ministério e às vezes a gente não dá devida importância a ele. Porque o pregador, o Tiago está respondendo aqui, o livro dos Salmos é considerado o saltério do povo judeu. Obrigada, Tiago. Eu nunca ia lembrar dessa palavra, do saltério. Obrigada. Se quiser escrevendo mais, o Tiago, me ajuda aí. Todos podem louvar na igreja ou tem que ter o dom de louvar? A palavra louvar, Lindamir, ela significa engrandecer. A palavra louvar significa engrandecer alguém. Então eu posso louvar a Soraya, eu posso louvar a Deus. Agora, adoração, eu não posso adorar a Soraya, eu não posso adorar a minha filha. A adoração é somente a Deus. Sim, respondendo a sua pergunta, todos podem louvar e, mais fundo ainda, adorar o Senhor. Só que essa adoração que a gente faz na igreja precisa ser sincera. Porque se não for sincera, Deus é o único que sonda os nossos corações. Ele vê a sinceridade. Quando existe sinceridade na minha adoração e no meu louvor, Deus se agrada e responde. Isso aí.
Vamos participar, irmãos, pode perguntar, quem quiser responder também, perguntas de outros irmãos, pode responder, a gente vai falando aqui, tá bom? Então, a parte boa da live é isso, né? A gente consegue compartilhar com todo mundo e todo mundo pode participar. E então, onde eu tava, que eu já me perdi, então vamos lá. Quem foi Asaf? Vamos pra frente, então. O que aconteceu com Asaf? Por que tem esse salmo de Asaf tão assim... lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso nem falar. Olha isso, olha o salmo que ele escreveu. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Então ele estava dizendo que Deus estava rejeitando, né? Lembrar-me-ei, pois das obras... Aí aqui ele já começa. Lembrar-me-ei, pois das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Então ele começa aquele sofrimento... Aí ele fala que Deus esqueceu dele e daqui a pouco ele começa a engrandecer a Deus, lembrando de tudo que Deus fez. Então vamos lá? O que Asaf teve? No Salmo 73, então vamos falar no geral, tá? O que Asaf ele teve? Ele teve uma crise existencial. Credo, pastora? Ah, isso aí, Ana. Tudo ser que respira, louva o Senhor. Muito bem. Aí... ele teve uma crise existencial. Crise existencial? Isso aí não é coisa de... Ai, tem crise existencial. Não é uma coisa meio de madame? Não, não é. Não é. Ele teve uma crise existencial. Você já teve uma crise existencial? Eu acho que todo mundo já teve uma crise existencial. Então vamos lá. O Salmo 73... ele registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo da sua existência. Vamos lá? Quem está com a revista pode me acompanhar. Jó, vai lá em Jó 21, 7. Do 7 ao 15, Jó está questionando Deus, tá? Lá em Jeremias 12, 1, Jeremias está o quê? Questionando Deus. Então isso vem lá de trás, Jó, Jeremias, e está até hoje. Nós muitas vezes questionamos Deus. Tá, agora cada um passou pela tua situação. Jó, todo mundo sabe o que aconteceu com ele, perdeu tudo tal, e estava lá no vale, né? E ele questiona Deus. Eu acho que ele está numa situação que realmente é complicada, né? Uma situação totalmente fora daquilo que a gente até pode imaginar, né? Que por mais que a gente perca tudo, perder como Jó perdeu, não é para qualquer um aguentar, né? Então Deus permitiu que Jó passasse por isso, porque Deus conhecia o coração de Jó. E mesmo assim, ele questionou Deus, né? Só que aí, no caso de Asaf, por que ele questionou? Por que ele teve essa crise existencial? Então eu estava até ontem estudando com o pastor e a gente estava pensando o seguinte, para pensar comigo, você em casa. Pai do Senhor, Juliana, quando você questiona alguém, peraí, aquela pessoa não sei não. Quando você fala assim, não sei não, é por quê? Por quê, pastor? Porque já está instalada uma crise existencial. Porque você já não confia mais. Entendeu? Quando você chega para alguém assim que você está duvidando, você já gerou questionamento sobre aquela pessoa, é porque você já não está confiando mais nela. Então a sua confiança sobre ela já está abalada. Então peraí, Asaf teve uma crise existencial, Jó teve uma crise, Jeremias teve uma crise, eles questionaram Deus. Então pera lá, o que estava abalado aí? A crise existencial. A fé. A fé. Entendeu? Então, quando a gente começa a questionar Deus, a sua fé já está abalada. Quem está me entendendo nesta manhã? Então, quando a gente começa alguns questionamentos a Deus, é que a gente já colocou em xeque-mate a nossa fé.
Porque até então, a nossa fé, ela tem que ser inabalável. Então, a partir do momento que ela abalou, eu começo a duvidar. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu com Asaf. Ele teve esses questionamentos. Só que Asaf, ele teve uma crise existencial de inveja. Pensou? Um homem de Deus, levita, consagrado pelo rei, a importância dele dentro do ministério, dentro do reinado de Davi, e ele teve inveja, que chegou a ponto, onde está aquele, qual que é o versículo que fala que meus pés chegou a desviar? É o... Pega aí pra mim. É o 73. É o 73, 4, não é? É 2 ou... lá no versículo... 2, ó. É 2, né? Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Faltou pouco para escorregar os meus passos. Lá no 73, 2, ele fala isso. Meus pés quase se desviaram. Então, por quê? Porque Asaf começou a olhar aquilo que não era para ele. Tá entendendo, meus irmãos? Ele começou a olhar a vida do ímpio. Ele começou a olhar a vida de uma pessoa que não era cristã, que era ímpia. Só que essa pessoa tinha tudo. Quem conhece alguém assim? Eu conheço várias. E também, ótimo, glória a Deus. Cada um tem a vida que tem. Ah, mas ele sacrificava de manhã, ele sacrificava à noite, matava e tinha que matar animal, levar para o templo, sacrificar e orar e cuidar disso e louvava. Era muitos afazeres. E qual que era a troca que ele tinha disso na terra? É isso aí, na terra. Ué, eu louvo a Deus, eu faço sacrifício, eu vou pro culto, eu volto do culto, eu vou no circo de oração, eu consagro, eu jejuo, eu oro pelo meu irmão, é gente na minha casa orando, é gente procurando conselho, não, é pastoreando, é liderando grupo, é liderando departamento, é cuidando de aula, ai, cansei. E aí, o que Deus tá me dando em troca aqui nessa terra? E meu irmão lá, minha vizinha, que não faz nada, nem na igreja ela vai, mas ela tem tudo, nem doente ela fica, minha família tá sempre enferma. Foi isso que Asaf começou a olhar. Deixa eu contribuir aqui, irmãos. Preste atenção numa coisa. O crente, o cristão, a bênção dele não é material. Asaf está questionando as bênçãos material da vida alheia. Entendeu? Então, tem muitos crentes também que enfrentam, que entram numa crise existencial, porque ele só quer receber bênção material. E a nossa bênção, ela é espiritual. Se eu tiver carro, pouco me importa. Se a porta se abrir, também pouco me importa. Por quê? A minha bênção é espiritual. E qual é a bênção espiritual que Deus prometeu para nós? O céu. Salvação, exato. Só que aí Asaf, ele deu aquela tutibiada, né? Aí ele abalou, ele começou a olhar demais a vida do outro, do ímpio, e se abalou. E os pés dele quase se desviou devido a isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, por querer aquilo que não é nosso, que não é para nós. Deus tem o que cada um tem que ter. Então, irmãos, tô tão cansada, pastora. Tô tão cansada, mas o nosso descanso não é aqui. E sem contar também, pastora, que as pessoas, elas pensam, só pelo fato de elas servir a Deus, Deus tem que fazer. Sim, é tudo uma moeda de troca, e não é. A Bíblia fala assim que a chuva ela vem pro ímpio e vem pro justo. O sol de manhã, ele nasce na minha vida e nasce na vida daqueles também que não servem. Não podemos esquecer que Deus é justo. Exato. Então aí Asaf começou a questionar: por que o ímpio parece ser mais próspero que o justo? Por quê? Aí aí ele chegou a questionar: será que compensa viver os valores cristãos? Né? Será que compensa viver na santidade? Olha, irmãos, então esses questionamentos que nós fazemos. Pastor Baltazar, Paz do Senhor, que honra tê-lo aqui. Então a gente começa a questionar os valores cristãos, começa a questionar se compensa viver em santidade ou não. Só que a nossa recompensa de santidade não é aqui.
né? Então Asaf passou por essa crise existencial, como eu sei que essa crise existencial afeta o ser humano, até porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos, né? Nós somos super delicados. Então, passar por essas crises existenciais faz até parte, porém, ela não pode permanecer. Tá? Então a gente vai dar uma continuidade, para quê? Porque Asaf, ele entrou em crise existencial, ele chegou a duvidar, ele chegou a questionar. Vamos continuar lá. Então, só que aí vamos lá, bondade de Deus. Então a primeira reflexão que o salmista ele fez foi a consistência da bondade de Deus, né? Quando ele fala aqui, lembrei-me, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Então ele começou a lembrar das coisas que Deus fez, das coisas que Deus criou e tudo mais. Então lá no Salmo 73:1, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então ele começou o quê? A lembrar, né, a bondade de Deus. E na mente de Asaf passaram muitos pensamentos e questionamentos, mas verdadeiramente bom é Deus. Eu vou fazer um resumo geral disso daqui, pra gente não se alongar muito, para ficar mais fácil até para vocês entenderem. O meu raciocínio ele encaixa justamente aqui. A bondade de Deus é para todos, entendeu? Então, o crente pensa assim, eu sou crente, então não preciso estudar, eu não preciso fazer nada, porque Deus vai me abençoar. Não, irmãos, nós precisamos correr. Só porque o ímpio o ímpio estuda, o ímpio faz, e você tem que passar? Só porque você serve a Deus? Não, Deus ele é justo, ele é bom para comigo, ele é bom para com o ímpio, ele é bom para com todos. Amém? Então vamos lá. Então o que aconteceu? Então eu vou fazer um resumo aqui do capítulo 1 para ficar mais fácil para a gente entender. Então Asaf entrou em crise existencial, e a partir do momento que a gente entra em crise existencial é porque o que abalou a nossa fé, abalou a nossa confiança, ok? Então ele questionou a Deus, ok? Por que o ímpio tinha tudo e ele nada? Só que ao mesmo tempo, tanto Jó quanto Asaf, né? Eles o quê? Eles questionaram, mas ao mesmo tempo eles o quê? Engrandeceram a Deus, né? Eles engrandeceram a Deus. Então, eu questionei, mas aí me veio, o Espírito Santo me faz lembrar de quem é o Todo-Poderoso. Pera lá, eu estou duvidando de quem criou os céus e terra, eu estou duvidando de quem é o Senhor dos Senhores, eu estou duvidando de quem é o Deus dos deuses. Então eles começam o quê? A engrandecer, né? Eles começam a engrandecer o nome do Senhor e lembrar toda a criação de Deus. E Asaf, ele entra no templo. Ele entra no templo, ó. Isso aí, ó, pega isso pra você. Quando a gente entra em crise, quando a gente tem problemas, quando a gente entra em dúvidas, em questionamentos, a nossa confiança se abala, a nossa fé se abala, qual é a primeira coisa que a gente para? De ir na igreja. Não é? Como se Deus tivesse culpa, né, irmão? A primeira coisa que a gente faz, o que é? Não vou na igreja. Não vou no culto. Porque lá no culto eu não recebo nada, eu não ganho nada, eu não tenho nada, porque lá Deus... Na verdade, ele nunca esteve na igreja, né? Irmãos, assim. Asaf, ele entrou em crise existencial, ele questionou o poder de Deus, porém, ele entrou no templo. E foi lá dentro do templo que o Espírito Santo falou com ele, e ele se prostrou diante de Deus e pediu o quê? Um conserto. Amém? Glória a Deus. Vamos melhorar isso aqui. Ele entrou no templo. Porque assim, ó. Eu tô mal hoje, eu tô triste, eu tô aflito, eu tô angustiado. Eu vou à igreja. Uma coisa. Agora, quando você entra na igreja, entra no templo, lá no templo você precisa entrar na presença do Senhor. Caso contrário, no Santo dos Santos, não vai acontecer nada. Então, quando a gente fala assim que Asaf entrou no templo, foi muito mais além da instituição física. Ele entrou de fato na presença do Senhor Jesus. E quando entramos na presença do Senhor Jesus, Deus faz coisas extraordinárias. Amém? Então assim, ó,
ele entrou no templo, então ele foi até Deus, ele se prostrou, e lá o Espírito Santo ministrou no coração dele, não é? Então a primeira coisa que a gente faz quando entra em crise, quando tem problema, quando tem qualquer tipo de abalo, a gente para de ir na igreja. Só que 99% dos casos é dentro do templo. Eu tô falando 99% porque eu não vou dizer que Deus não manda o profeta na tua casa. Deus tem um trabalhar com cada um. Mas ir até o templo é uma atitude, é uma ação tua. Então, quando a gente tem uma ação, Deus faz a parte dele. Então, quando a gente vai até o templo, se prostra a Deus, é onde o Espírito Santo vem trabalhar na nossa vida. Né? Deus, eu preciso de um conserto. Deus, a minha fé está abalada. Deus, eu estou questionando coisas que não é para eu questionar. Então eu estou olhando os adornos do meu vizinho. Eu estou olhando os bens materiais do meu vizinho que eu não tenho. Por que meu vizinho troca de carro todo ano e eu não troco? Por que meu vizinho está sempre feliz, sorridente e eu estou sempre aqui? Você está questionando coisas que não condiz. Por quê? Porque os seus olhos já estão vendo o que não é para ver. Então, a partir do momento que teus olhos estão vendo aquilo que não é para ver, então você está abalado. Então, entra no templo. Entra no templo esse domingo e pede para o Espírito Santo esse conserto na tua vida. Pede para o Espírito Santo te mostrar, porque foi isso que o Espírito Santo fez para Asaf. O Espírito Santo começou a mostrar para Asaf a vida dos ímpios. Espera lá, eles têm tudo aqui. Mas eles não têm tudo que nós cristãos temos, que é a salvação, que é a vida eterna, que é a vida de bênçãos diante de Deus. Então, ele mostrou para Asaf que a vida dos ímpios, ela é curta, ela é só aqui. E a gente não está pensando no só aqui. A gente está pensando... Aqui é a última coisa que a gente tem que pensar, a gente está pensando além. Nós temos que ter olhos de águia, visão espiritual, nossa visão é lá na frente. Amém? Então Asaf, o Espírito Santo mostrou para Asaf que o que aqueles ímpios tinham era muito rápido, era só aqui, era pouco. Então ter carro, casa, é pequeno diante de tudo que Deus tem para mim e para você. Amém? Então, o Espírito Santo conseguiu mostrar isso para Asaf e foi onde ele falou, misericórdia, né? Eu quero me redimir, eu quero conserto, eu quero sabe? Então, o Espírito Santo abriu os olhos de Asaf. Interessante, né, pastor? Você está falando aí, Asaf entrou de uma forma e saiu de outra. Agora tem pessoas que entram e saem pior. Por quê? Porque ao entrar no templo, ela não se permite que o Espírito Santo ele trabalhe na vida da pessoa. Então, quando se entra no templo, primeiro, nós precisamos nos permitir que o Senhor venha e desconstrua alguma coisa que a gente construiu. E aquilo que a gente construiu está causando a perca da nossa fé. Então, ao entrar no templo, precisamos que o Espírito Santo desconstrua alguns pensamentos, alguns questionamentos, só assim. Quando isso for desconstruído pelo Senhor, a nossa fé ela vai ser revigorada, restaurada no Senhor. E só então Deus vai poder trabalhar. Caso contrário, nós vamos sair do mesmo jeito. Pior. Nós então, vamos no templo e vamos sair isso, pior. Irmãos, que o pastor está falando de reconstrução deixar para trás tudo aquilo que você acreditava, deixar para trás aquilo que você... que você tá imaginando, que você construiu dentro da tua mente, do teu coração, né? Então, não é fácil. Quando a gente entra no templo e pede para Deus, Senhor, faz um vaso novo. Fazer um vaso novo, irmãos, requer deixar tudo para trás. Então, isso não é para qualquer um. Isso a gente tem que querer e entender. Ó, aqui, ó. Até que entrou no santuário... Neste momento, deixa de focar os seus olhos nas supostas prosperidades dos ímpios e foca os seus olhos em Deus, né? Olha lá, como diz Jesus, isso vem do coração do homem que é enganoso, exatamente. Então, quando Asaf entrou no santuário, ele deixou de focar os seus olhos nas prosperidades e focou os seus olhos em Deus. E aí no 2.2 ele diz o quê?
permitiu ser restaurado por Deus. Eu tô lá no 2.2. Ele permitiu ser restaurado por Deus. Ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um conserto, irmãos. Reconhecer que você está errado, reconhecer que você precisa de conserto, reconhecer que você precisa de ajuda. A pior coisa do ser humano é admitir que ele precisa de ajuda, admitir que ele precisa de conserto. Nós somos durões, o nosso ego prevalece, a gente nunca admite que a gente é falho, que a gente erra, que a gente peca. Para com isso, admita que você precisa de ajuda, admita que você precisa de conserto, admita. Asaf, ele pode ter errado, ele cometeu o pecado da inveja, os olhos dele, ele invejou dos ímpios, misericórdia, os pés dele quase se desviaram, a gente já falou quem foi Asaf, ele não foi qualquer um. E aí, o que ele fez? Ele quis se consertar, ele entrou para se consertar, tá? Amém? Por isso que o Espírito Santo mostrou para ele. Falou, Asaf, isso que você tá aí invejando, misericórdia, é muito pequeno para você. Aí, Asaf começa a ver a grandeza de Deus diante daquilo que ele tava invejando, né? O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Misericórdia. Ele questionou se ele continuava crente ou não, se ele continuava santo ou não. Era preciso renovar a aliança. Tal qual Asaf, em muitos momentos da nossa vida, precisamos ser restaurados pelo Senhor. As lutas pelas quais passamos, as frustrações que temos, podem nos levar à descrença, à desesperança. Amém? Vários homens de Deus precisaram passar pelo caminho da restauração. Seja porque pecaram, a exemplo de Davi, que nós já falamos. Salmo 51. Nós já falamos do Salmo 51. Seja porque ao enfrentar os desafios experimentaram fraqueza e desânimo, como Elias. Então, vários momentos da vida a gente passa. Elias passou, Davi passou. E Davi cometeu... Nossa, a gente falou do Salmo 51, foi assim, coisas de novela mexicana, tudo que Davi aprontou. Mas ele quis ser restaurado, ele se prostrou diante do profeta, diante de Deus, né? Ó, o João Paulo tá perguntando como restaurar. E aí, ele se prostrou diante de Deus. Então, nós precisamos querer ser consertados. João, que a gente tem que se prostrar, a gente tem que querer para ser restaurado. Então a gente precisa entrar no Santo dos Santos e pedir para Deus a restauração, para que o Espírito Santo de Deus ministre dentro de nós, para que abra os nossos olhos espirituais para ver que tudo que nós estamos fazendo, para tudo, começa de novo. É isso que é restaurar, é parar, parou, stop, parou. Vamos começar? Vamos. Então a gente restaura e vamos começar tudo de novo. Começa, não tem problema, começa do zero, vamos começar, mas vamos começar certo, né? Vamos começar diante de Deus, na presença de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, não o que nós queremos fazer. Quando um carpinteiro vai restaurar uma madeira, a madeira tem algo de ruim que está causando, alguma coisa de deformidade. Então ele vem e arranca aquela parte que é ruim e joga fora, João. Então ali ele coloca algo novo naquele lugar e faz um trabalho de restauração. Então, primeiro, nós temos que nos permitir para o Senhor arrancar de nós algo que seja ruim, que está nos contaminando, e depois ele preencher o vazio que vai ficar com coisas novas do céu. Aí é uma obra de restauração. Sabe, às vezes, irmãos, é que naquela época de Asaf, ele entrava no santuário sozinho. Hoje, nós não entramos no santuário sozinho, né? Hoje a gente entra com a igreja, cultuando, a igreja cheia. E, claro que agora a gente está em isolamento, a gente está indo no culto, tudo, com as restrições, né? Mas, quando a gente entra no templo, quando a gente entra na igreja e a igreja está cheia, então às vezes a gente tem um pouco de
de vergonha de se entregar 100% para Deus. Eu já percebi muitas vezes isso. Às vezes a gente quer deitar lá no chão e chorar, e a gente às vezes fala, nossa, se eu deitar lá no chão e chorar, os irmãos vão falar que eu tô endemoniado. Misericórdia. Então a gente tem um pouco desse... Então a gente tem um pouco desse receio do que os outros vão pensar de nós. Irmãos, o que os outros vão pensar de nós, neste momento de restauração, é você e Deus. Né? Nesse momento de restauração é você e Deus. Se você quiser chegar no templo, ajoelhar e ficar ajoelhado o culto todo, pedindo misericórdia de Deus, glória a Deus, amém. Até porque, pastora Soraya, a adoração não existe uma regra. Não. Qual é a regra? Eu tenho que ficar com a mão levantada. Não, qual que é a regra? Eu tenho que ficar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não. A adoração, cada um faz a sua. Não existe um padrão. O padrão é esse, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não, um chora, outros grita, outros pula, outros deita. Então, não tem um padrão para adorar a Deus. Então, adore do seu jeito, desde que adore. E então, irmãos, às vezes a gente entra no templo, o templo lotado, a gente fica meio, né? Ai, agora... E às vezes você tá com o coração lá queimando, né? Com vontade. Então, irmãos, faça, libere. Né? Libere para que Deus possa trabalhar, porque como que Deus vai trabalhar num coração que não se abre, num coração que tá assim, ó? Não vai, Deus não é, ele não é mal educado, o Espírito Santo não é mal educado, ele não vai entrar aonde a pessoa não quer ele. Então a gente tem que querer, tem que pedir, deixar Deus trabalhar, deixar ser restaurado, deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida, né? Então vamos fazer isso nesse domingo, vamos abrir nosso coração, vamos nos prostrar diante de Deus, né? O Tiago escreveu aqui, ó, para restaurar uma peça, precisa de alguém especializado. Cristo é o único especialista em restaurar vidas. Foi ele que nos fez, né? O Criador de céus e terras, nosso Criador. Então, quem nos criou é o que pode nos restaurar, amém? Então, para isso, nós temos que estar lá diante do restaurador, oh glória, amém? Ó, 2.3, a prosperidade dos ímpios é temporária. Somente após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. O Salmo 73, 18. Aí aqui na lição fala assim, cadê o Império Babilônico? Cadê o poderoso rei Nabucodonosor? Cadê o Império Medo-Pérsia? Cadê o Império Grego? Cadê o Império Romano? Tudo temporário. O que permaneceu foi Deus, o que permaneceu é o que é de Deus, é o que é feito por Deus. Agora, o império do homem, ele é temporário, amém? Então, aqui na lição ele coloca aqui a posição, a soberba e as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias, elas não subsistem à ação de Deus. Lição 2.3. É interessante, pastora Soraya, o que nós estamos falando aí. Olha, depois que Asaf entrou na presença do Senhor, entrou no templo, Deus já começou a falar com ele e mostrar coisas para eles. Por que ele não conseguia ver essa prosperidade temporária do ímpio? Não conseguia ver, ele não estava visualizando, ele só tinha inveja, ele só conseguia ver o que o outro tinha. A pessoa fica focada, a pessoa fica fissurada. Cega espiritual. Essa é a palavra. Mas quando ele entra na presença do Senhor e o Senhor começa a trabalhar, a primeira coisa que Deus faz é abrir os olhos. Os olhos espirituais. E Deus já começou a mostrar para Asaf. Deus mostrou o quê? Que a prosperidade dos ímpios era temporária. Ela tem começo, meio e fim. A nossa não. A nossa tem. É que o que a gente passa nessa terra, às vezes você vê um irmão, um cristão, que ele é bem sucedido, às vezes você vê um irmão que tem, né, bens materiais. Amém, glória a Deus. Deus abençoou a vida dele. Né? Você tem que dar um glória a Deus pelos irmãos que são abençoados. E esses irmãos que são abençoados podem ajudar outros irmãos que não são tão abençoados materialmente. Eu estou falando de bens materiais, porque o Asaf olhou bens materiais, né? Então, a nossa recompensa não está aqui, né? Claro que Deus pode dar, Deus é dono do ouro e da prata, irmãos. Ele dá o que ele quiser, para quem ele quiser, na hora que ele quer. É isso que Asaf fez depois, foi engrandecer o nome do Senhor. Se Deus não deu, porque ele conhece o nosso coração, ele sabe do que a gente precisa e na hora que a gente precisa. Né? O que você quer que eu leia aqui? Isso. Comentário aqui do professor, subsídio aqui. A vida bem-sucedida das pessoas
de quem tiver inveja está construída sobre a areia movediça e não tem segurança permanente no mundo de Deus. O Senhor está esperando o momento certo, como se estivesse dormindo. O salmista pode confiar em Deus, estar alerta e ativo para intervir. Amém? Então, tudo que tá aí, ó, de bens materiais, irmãos, é tudo temporário. Nada disso a gente vai levar, nada disso a gente vai tudo ficar aqui. A gente não brinca das Tupperware, que as Tupperware são pra vida inteira. Eu tenho Tupperware que era da época da minha mãe, né? Imagina, tem 40 anos atrás, o negócio tem mais de 40 anos atrás. Então a Tupperware vai ficar. Deixa as Tupperware aí, viu, irmãs? Deixa as Plazútil aí, as Tupperware aí, viu? Não se apegue. Não se apegue porque a gente não precisa de nada disso lá no céu. Oh, glória! Até porque nossas Tupperware vão ser de ouro. Oh, aleluia! Viu, irmãs? É só para as irmãs. As irmãs vão me entender. Pense, irmãos, umas Tupperware de ouro. Oh, glória! Deus é bom, né? Vamos lá? Tópico 3. Estamos acabando. Fica aí. Clamando em meio à angústia. Aqui nós vamos falar um pouco mais dos dias atuais, que nós já estamos falando, mas vamos falar um pouco mais. O Salmo 77, ele trata do clamor da alma angustiada. O Salmo 77, clamor da alma angustiada. Preferimos falar das alegrias das festas e das realizações do que alertar sobre a temporalidade delas. Tudo é temporário. Festas, eventos, é tudo temporário. É preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. Temos muitos desafios pela frente. Eu queria muito mostrar esse slide para vocês, porque esse slide aqui, ele é muito atualizado. Eu vou mostrar ele para vocês. Deixa eu só me ajeitar aqui para mostrar ele para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver. Quem consegue ver essa foto aqui, ó? Quem tá conseguindo ver essa foto? Ela não é muito atual? Ó. Dá pra ver aqui? Vê aí se vocês conseguem. Tá todo mundo vendo? Então, é uma foto que é uma família inteira de máscara. O que significa isso? Não é? Então é clamando a Deus em meio à angústia, é nós estarmos preparados para qualquer estação da vida. E será que nós estamos preparados para as estações da vida? Né? A gente clama em meio à angústia, né? Ou a gente acaba ficando com inveja do outro que não tem o mesmo problema que nós. Aconteceu isso com Asaf, no meio da angústia, ele não clamou, ele teve inveja, não é? Então, os dias atuais, a estação que nós estamos passando hoje, que é o isolamento, pandemia, que chega uma hora que a gente não sabe nem o que está acontecendo. Põe máscara, tira máscara, bate palma, não bate palma, panelaço, não faz panelaço, vai pra escola, não vai pra escola, aula virtual, não é aula virtual, presidente, tira presidente, põe prefeito, tira prefeito. É uma confusão que eu sempre falo, ó, me liga na hora que acabar isso tudo, porque misericórdia, Jesus. Sai na rua, não sai na rua, isolamento, não é isolamento, vai no mercado, não pode ir. Deus é mais na nossa vida, tudo isso que está acontecendo, não é? Então nós temos que estar preparados, nossa paz interior tem que estar, irmãos, nossa alma tem que estar em paz em tudo isso que está acontecendo. Senão a gente entra em angústia, a gente entra em aflição, a gente faz besteira. Então, eu estava vendo que o maior medo hoje das autoridades, né, dos médicos, né, que tem aí estudos, é do tanto de suicídios que vai ter. Já está tendo. Então, depressão e suicídio vai ser o novo problema do momento. Por quê? Pais de família sem trabalhar, mães em casa o tempo todo com aquele monte de filho, tá enlouquecendo em casa com aula online e não tem celular para todo mundo, não tem internet para todo mundo. Irmãos, isso vai ser um caos. Isso vai ser um caos. Teve agora lá em São Paulo, o pai matou os filhos, a esposa e se matou. O que é isso?
É o desespero, irmãos, é o desespero, é não estar preparado para as estações da vida, né? Aí você vai julgar um homem desse? Não vou julgar, mas é nós estarmos como pessoas de Deus, estarmos preparados para as estações da vida, é mantermos o que? O foco, é estarmos com os nossos olhos fixados somente em Deus. Porque neste momento de agora, nessa angústia que nós estamos passando momentânea aqui, que já está indo para 80 dias aí, 70 dias que eu estou trancada dentro de casa praticamente, 75 dias eu estou trancada dentro de casa. Então se eu não tiver uma paz, se eu não tiver Deus na minha vida, enlouquece, irmãos. Então é nessa hora de angústia que nós temos que clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a Deus. Então o início do Salmo 77 é marcado por um grito de aflição. Clamei a Deus com minha voz. Deus, levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos, oh glória! Então a gente clama, a gente grita a Deus no momento de aflição e ele inclina seus ouvidos para nos ouvir. Amém? Ontem passou no jornal que o consultório de psiquiatria aumentou o número de pessoas com síndrome do medo. É lógico, da síndrome do pânico. Você não pode sair de casa, não pode sair de casa. Sai de casa, vai ficar doente, sai de casa. Irmãos, isso vira uma neurose. Isso vira uma loucura. Chega uma hora, você tá passando um álcool gel toda hora, você tá limpando tudo toda hora. Você começa a ficar com aquilo na cabeça. Eu parei com isso. Para com isso na minha vida. Sabe, eu ficava toda hora passando álcool gel na Chloe, álcool gel no cachorro. Ai, pelo amor de Deus, não passa álcool gel no cachorro, irmão, não pode. E o bicho de estimação não tem culpa da loucura nossa. Então, a gente começa a ficar com umas doideiras, irmão. Para. Primeira coisa, para de ver jornal. Já começa por aí. Para de ver jornal. Vai ler Bíblia, vai ler o Salmo de Asaf, vai ler Bíblia. Porque senão você não dá, irmãos, para ficar vendo jornal, não dá, você fica doente. Você já pega o coronavírus em casa sem fazer nada, só de ver o jornal, misericórdia. Vamos lá, Asaf relata o seu estado de angústia e a ação de buscar o Senhor. A ação de buscar o Senhor, amém? No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Chega uma hora que a gente não quer ser consolado, porque a gente está tão desolado que nada nos ajuda, né? Mas aqui, duas lições aprendemos com o Salmo 77, 2. A angústia pode atingir qualquer ser humano. Ninguém está livre ou imune de dores da alma. Ninguém. Tá? Ninguém. Nunca deixemos de apresentar nossas aflições ao Senhor em oração. Então, duas coisas que a gente aprende com o Salmo 77. O Salmo 77 relata diversos sintomas de angústia de Asaf. Não quer ser consolado. A angústia muito profunda, a alma de Asaf recusa consolo. Lá no Salmo 77, a ausência de palavras, sem palavras para expressar a sua dor. Sentindo-se rejeitado, e chega uma hora lá no 77:7 que ele se sente rejeitado por Deus. Ele se sente rejeitado. Aí no Salmo 77:10 percebemos a mudança clara da direção. E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo, né? Então o salmista reconhece que a angústia que estava passando era uma enfermidade da alma, né? E ele começa a lembrar e a meditar nas obras do Senhor. Lá no 77:11, 12, ele começa a meditar nas obras do Senhor, na grandeza do Senhor, em tudo que Deus criou, amém? Então, ele começa o que? A restabelecer a sua fé. Lá no Salmo 77, ele começa a olhar para os feitos do Senhor, aonde a sua fé foi restabelecida. Amém? Então o Salmo 77, ele restabelece a sua fé. Por quê? Porque ele começa a olhar para os feitos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Todo mundo me acompanhou, todo mundo entendeu Asaf. Quem foi Asaf? Levita. O que aconteceu com Asaf? Crise existencial, ele teve inveja, ele entrou no templo, ele foi restaurado. Lá no Salmo 77
dele é restaurada. Então, nós fizemos um resumo aqui em 1 hora, para que vocês entendessem o Salmo 73 e 77 e um pouco da história de Asaf. Amém? Todo mundo me acompanhou? Dá um glória a Deus aí, um amém, e se tiver dúvida, vamos lá. Vai, pastor, quer falar? Pode falar. Não, estou tranquilo aqui. Como você falou da enfermidade da alma aqui, ó, esses sintomas da aflição, ele entra também como uma enfermidade da alma. Sintomas da aflição. Síndrome do pânico, sintomas de aflição. Não quer falar. A pessoa não quer falar, não quer conversar, não ajuda, não quer ajuda. Isso são sintomas, irmãos, de enfermidade da alma. Precisa entrar no santuário, precisa. Sabe? Precisa clamar a Deus na hora da angústia. Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Sem vergonha, sem medo. Se entrega, irmãos. Hoje é domingo, dia de culto. Se entrega a Deus. Vamos louvar, vamos engrandecer. Põe aí seu dia hoje, vamos orar para que Deus trabalhe nas nossas vidas nesse momento de angústia que nós estamos passando. Amém? Consegui? Até tirar o óculos. Maravilha, então vamos para a conclusão. Hoje pode ir no culto, irmão. Só avisar pra gente ter um limite lá, né, pastor? Não podemos ter muito. Não pode ter muito, não. Mas dá pra ir um ou outro, dá pra ir sim. Só confirma com o pastor. A irmã Maxilane já confirmou pra mim que ela vai. Confirma só com o pastor. Manda um WhatsApp pro pastor, dizendo, pastor, eu vou no culto. Que aí ele controla quantas pessoas. Amém? Conclusão. Vamos para a conclusão. Mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vaso de barro. Nós não nos transformamos em super-homem, em super-mulher. Mulher Maravilha. Nós continuamos sendo barro. Somos barro, irmãos. Continuamos. Nós somos discípulos de Cristo, templo do Espírito Santo. Nós somos tudo isso, mas nós somos vaso de barro. Somos totalmente dependentes da graça de Deus. No enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar, somos totalmente dependentes de Deus. Não adianta a gente querer fazer as coisas do nosso jeito, não adianta querer ter aquilo que nós não temos, não adianta, irmão, nós somos dependentes de Deus. Né? Então que o Espírito Santo venha abrir os nossos olhos para que a gente entenda a temporalidade das coisas dessa terra, para que a gente entenda as coisas que não é para nós, que a gente venha só a entender os feitos de Deus, que a gente venha entender a grandeza de Deus e que nós possamos louvar a Deus, como fala lá no Salmo 127 ou 124, que todos louvam ao Senhor, os céus, as estrelas, os abismos, as baleias, todos louvam ao Senhor do seu jeito, amém? Por quê? Porque a natureza clama ao Senhor, os homens clamam ao Senhor, amém? Então clame ao Senhor no momento de angústia, para que nós estejamos preparados para qualquer estação que venha por aí, estações da vida, porque do mesmo jeito que nós estamos passando momentos difíceis agora, a gente não sabe o que está por vir, pode vir coisa pior. E aí, você está preparado? Maravilha! Deus abençoe a pastora Soraya por essa palavra maravilhosa, né? Domingo que vem tem mais. Domingo que vem, ó. Um chamado à adoração. E um alerta. Amém? Lição 9, semana que vem, dia 31 de maio, último dia do mês, a gente vai encerrar com um chamado à adoração e um alerta. Salmo 95, nós vamos aprender na aula que vem, não perca. Olha lá, sua irmã acabou de entrar. Oi, tá. Pai do Senhor, a minha Tata entrou. Pai do Senhor Jesus. Irmão, vamos subir o like aí agora? Vamos subir o like? Quem pode curtir aí? Vamos ver se a gente consegue subir esse like aí? Vamos lá? Olha, eu tô subindo o like meu aqui, olha aí. Olha aí. Dá o joinha, irmão, é o joinha. Já subiu o like, é o joinha. Vamos lá? Todo mundo ao mesmo tempo? Vamos lá? 1, 2, vai, irmão, vamos subir o like junto comigo aí, vai. Dá um like aí na nossa live. Isso. Irmão, Deus abençoe, bom domingo. Sobe o like, sobe o like. Bom domingo aí, todo mundo dando like. Ei, pessoal, vocês estão nota 10. Obrigada, viu? Obrigada por vocês estarem aí me ouvindo, obrigada. Deus abençoe vocês, a vida de vocês, viu? E que o domingo de vocês seja uma bênção, em nome de Jesus, a semana de vocês seja abençoada. E à noite nós temos o culto, às 19h30.
A missionária Danila vai pregar hoje, viu, irmãos? Ela vai pregar lá na nossa igreja. Então, fiquem atentos aí à nossa live, fique ligado à programação aí da nossa igreja, amém? Beijo pra vocês, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Maravilha, irmão. Deus abençoe a todos. Vamos ver a bênção apostólica? Que a graça, que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, as doces ricas consolação do Espírito Santo, permaneça com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Ok? Aí, quer responder alguns comentários aí? Vou responder, vamos lá. O que tem aí? Não, responder aos irmãos que entraram aí, agradecer aí. Obrigada, já falei para todo mundo. Tiago, Sibeli. A Linda Mir teve que sair, ela avisou. Cristóvão falou, os jornais prega a angústia e o medo. É, isso aí, Cristóvão. Ninguém merece esses jornais. Amém, irmãos? Deus abençoe cada um de vocês. Quiser fazer almoço e me chamar, pode, viu? É verdade, hein? Hoje quem quiser fazer almoço aí pode chamar a família do pastor, viu? Que a gente vai. Vamos ficar... Deus abençoe. Vamos ver se alguém escreve aí almoço. Ah, o pastor? O pastor só pensa em almoço. Pensa um pastor. Só pensa em almoço. Só com o olho. Fechei tudo. Tchau, irmãos. Paz do Senhor.